Olá, eu sou o Leonas Fernandes e esta é mais uma dica de música. Nessa dica nós vamos pensar um pouco sobre a escala de Dó maior. Para nós entendermos primeiro que a escala de Dó maior, é preciso que a gente defina bem o que é uma escala. Então, uma definição simples para você gravar é que uma escala é uma sequência de sons que se iniciam em determinado som. Estou usando aqui um exemplo como o Dó, e você vai seguir os outros sons até que se repita aquele som inicial. Então, parto do Dó, vou para o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e quando eu chegar no Dó, então eu fecho a escala, ok? Então, se eu começasse do Ré, eu ia seguir a sequência até eu chegar no Ré. Então, uma escala, eu começo de um som e vou passando pelos sons até que chegue de novo naquele som. Então, para a gente entender a escala maior, eu preciso então explicar para vocês as distâncias entre os sons. Então, a gente tem lá do Dó para o Ré, do Ré para o Mi. Então, entre esses sons eu tenho, então, distâncias. Para a gente medir essas distâncias, assim como uso o quilômetro para medir as distâncias entre locais, entre os sons eu vou utilizar a unidade de medida que a gente vai chamar tom. Não tem a ver necessariamente com a tonalidade da música, com a escala que a música está, mas é uma distância entre os sons que a gente chama de tom. Então, essa distância tom, ela pode ser dividida ao meio, que é a menor distância que a gente tem nos instrumentos temperados, como violão, contrabaixo, piano, que é o semitom, que é o meio tom. Então, eu tenho o tom, que é a unidade de medida, e tenho o semitom, que é a metade desse tom. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês no instrumento. Então, o tom e o semitom no instrumento. Vou precisar mostrar para vocês aqui com o lápis. E então, como é que eu vou ver então o tom e o semitom no instrumento? A unidade de medida do tom, ele vai ter então a distância de duas casas. Aqui eu começo em uma casa, pulo uma e vou aqui na terceira casa. Isso pode acontecer também quando eu começo a partir da corda solta. Corda solta é como se eu estivesse apertando uma corda aqui com uma casa imaginária. Então, é como se eu saísse daqui e viesse para cá. Então, sempre quando eu pular uma casa, eu vou ter um tom. Se eu vier para casa, então, imediatamente posterior, eu vou ter, então, um semitom. Isso pode ser aqui a partir da corda solta ou pode ser também a partir de outra corda, a partir de outra casa, ok? Então, semitom quando eu passo de uma casa para a próxima e tom quando eu passo pulando uma casa. Então, no piano é a mesma situação. Se eu pular uma nota, lembrando que no piano isso aqui também é uma nota, se eu pular uma nota eu vou ter tom. Se eu vier para a nota imediatamente subsequente, eu vou ter um semitom. Então, se eu vier dessa para essa, semitom. E se eu pular uma, tom. Se eu pular entre a branca e a outra também, tom. Então, sempre que eu pulo uma nota que está no meio, eu tenho tom. Se eu vier para a nota subsequente, eu tenho semitom. Ok? Definido isso, então, que o tom, nos instrumentos temperados, eu pulo uma casa ou pulo uma nota e o semitom está na nota exatamente subsequente, então agora eu posso vir aqui para as distâncias dos sons na escala maior. Na escala maior eu vou pensar tanto em graus quanto nos próprios sons. Se eu pensar nos sons, do Dó para o Ré eu vou ter tom, do Ré para o Mi, tom, do Mi para o Fá, semitom, do Fá para o Sol, tom, do Sol para o Lá, tom, do Lá para o Si, tom, e do Si para o Dó, semitom. Essas mesmas distâncias se repetem aqui para os graus. Por que é importante a gente saber as distâncias pensando em graus? Porque para a gente trabalhar as demais escalas maiores, a gente vai aplicar o conceito das distâncias pelos graus, para a gente replicar essas distâncias nas demais escalas. Então, o que eu preciso que vocês gravem? Que do Dó para o Ré tem tom, do Ré para o Mi tem tom, do Mi para o Fá tem semitom, do Fá para o Sol tem tom, do Sol para o Lá tem tom, do Lá para o Si tem tom e do Si para o Dó tem semitom. Tem uma regrinha mnemônica de memorização que é as notas que terminam com I e as próximas, elas vão ter semitom. Então, o Mi, o Fá e o Si, o Dó, eles vão ter semitom. As outras notas vão ter tom, pensando na ordem crescente, né? Na ordem crescente. Porque se eu estiver voltando, vai ser o contrário, ok? E para finalizar, então, a gente precisa gravar o que eu já havia dito, do Dó para o Ré, tom, do Ré para o Mi, tom, do Mi para o Fá, semitom, do Fá para o Sol, tom,
do Sol para o Lá tom, do Lá para o Si tom e do Si para o Dó semitom. Vai ficar 2 tons, 1 semitom, 3 tons, 1 semitom. E assim nós encerramos a dica de hoje. Reveja, grave essas distâncias e com certeza isso vai ajudar para as próximas dicas que nós iremos compartilhar. Um abraço.